Nos últimos meses, certos acessórios de cosplay têm aparecido em lugares inesperados, pelo menos para quem não os conhece. Não sei nada sobre o anime e o mangá de onde vieram. Uma caricatura boba de uma caveira com ossos cruzados e um pequeno e alegre chapéu de palha amarelo tremulando orgulhosamente sobre protestos desesperados e os destroços em chamas da capital de uma nação. Há alguns animes da Jump mostrados, um deles poderíamos dizer que conquistou o mundo ao longo dos anos, mas nenhum de forma tão literal quanto este. De Nova York a Jacarta, de Paris a Palestina, de Roma a Katmandu, One Piece está sendo adotado no mundo todo como mangá oficial de protesto e revolução, o que deve ser mais do que um pouco confuso para quem conhece Luffy principalmente como aquele cara que estava sempre ao lado do pai do Boruto e do Bleach, sabe, daquele anime longo demais para assistir. Enquanto isso, quem já assistiu só pensa, Rei dos Atiradores, derrube aquela bandeira. Esses piratas acabaram de declarar guerra ao governo mundial. Parece bem plausível. Tenho interesse em esclarecer essa confusão, e também porque acho muito legal e divertido falar sobre isso. Gostaria de examinar alguns dos temas políticos que fizeram de One Piece e da bandeira dos chapéus de palha algo tão controverso para o pensamento radical e revolucionário entre a geração Z. Agora, com isso esclarecido, antes de começarmos, provavelmente devemos abordar também todas as pessoas que insistirão veementemente que One Piece não tem nada a ver com política. Pois é, elas estão completamente erradas. Tanto no sentido amplo de que tudo é político, nenhuma obra de arte pode expurgar completamente os preconceitos, visão de mundo e crenças do seu criador, quanto no sentido mais específico ou memético, já que possui muitos personagens queer e racializados. Mas também num sentido bem mais direto. Eiichiro Oda tem opiniões muito fortes sobre governos e questões sociais, e é sobre elas que ele constrói grande parte da sua história. Drum Island trata explicitamente dos males da privatização e da medicina monopolizada. Toda a saga do East Blue é moldada por histórias sobre diferentes níveis de policiamento e corrupção. Scipieia trata do colonialismo e suas ligações com a era romantizada da exploração. A Ilha dos Homens-Peixe aborda direitos civis e os males da supremacia racial. Alabasta e Dressrosa, por sua vez, analisam sob diferentes perspectivas como atores estrangeiros clandestinos podem desestabilizar e subverter estados soberanos. Warrior 7 trata basicamente da CIA fazendo isso e leva diretamente a uma sátira mordaz da presunção de responsabilidade do sistema judicial japonês. Wano explora os prós e contras das fronteiras abertas com um toque de direitos trans. A história de Sabo é toda sobre como as elites dividem e conquistam através da estratificação social. A história de vida de Robin mostra como a história pode ser distorcida e apagada para controlar narrativas políticas. Toda a saga da Guerra dos Picos gira em torno da corrupção e da politização da própria justiça. Long Ring Long Land trata sobre escândalos de trapaça nas Olimpíadas do Riso. É um mangá profundamente político. E quando você se aprofunda para examinar a narrativa subjacente que conecta todos esses arcos, encontra a política revolucionária intrínseca a One Piece e ao próprio DNA de Luffy. Literalmente, Oda mantém uma foto do Che Guevara em um lugar de destaque em seu estúdio, e baseou mais de um personagem nessa imagem e ideologia, incluindo o próprio pai de Monkey D. Luffy, Dragon, líder do exército revolucionário. Bem, o próprio Luffy não é um revolucionário, pelo menos não conscientemente. Sua única prioridade política é redistribuição de carne. Mas ele é um lutador pela liberdade no sentido mais literal, pois lutará contra qualquer um que viole a liberdade dele ou de seus amigos. Isso naturalmente o leva a derrubar um ou dois governos, já que qualquer pessoa que compartilhe carne com ele é amiga dele para a vida toda. E, assim como muitos lutadores pela liberdade no mundo real, a hegemonia global dominante o rotulou de criminoso e terrorista. A hegemonia, o governo mundial, não é uma alegoria direta a nenhum império específico, mas existem paralelos históricos claros. Esteticamente, inspira-se na Grã-Bretanha da Era da Vela, mas as condições materiais são mais modernas. Uma vasta rede internacional de extorsão que drena os recursos de estados subordinados em troca de vagas promessas de proteção, enquanto trata os cidadãos de estados não aliados como sub-humanos, sendo mortos por recursos ou por puro prazer. É uma nação literalmente construída sobre uma subclasse racializada cuja escravidão foi proibida formalmente há anos, mas ainda praticada na prática devido a brechas no sistema prisional, e governada por uma elite de filhos mimados, preguiçosos e malignos, tratados como deuses apenas por existirem. E se você sequer pensar em ferir um deles, eles farão com que todo o peso do Estado caia sobre a sua cabeça mais rápido do que você consegue piscar. Nos últimos meses, certos acessórios de cosplay têm aparecido em lugares inesperados, pelo menos para quem não os conhece. Eu não sabia absolutamente nada sobre o anime ou o mangá de onde esse símbolo veio. Era apenas uma caricatura simples e até meio boba, uma caveira com ossos cruzados, e um pequeno, alegre chapéu de palha amarelo, balançando orgulhosamente apesar dos protestos desesperados e dos gritos sufocados daqueles que não faziam ideia do que aquilo significava. E então, de repente, tudo começou a aparecer por toda parte. Mochilas, camisetas, capinhas de celular. Era como se alguém tivesse aberto um portal e despejado esse símbolo no mundo real. No começo, eu achava que era só mais uma moda passageira, dessas que surgem do nada e desaparecem do mesmo jeito. Mal sabia eu que estava diante de algo muito maior. Algumas pessoas usavam o símbolo com orgulho, como se carregassem um segredo que o resto do mundo ignorava. Outras, porém, apenas repetiam a tendência sem entender nada, e isso tornava a cena ainda mais curiosa. Com o tempo, comecei a perceber que aquele símbolo não era apenas uma imagem estampada. Ele carregava um peso, uma história, quase como um chamado silencioso. Pessoas que usavam trocavam olhares cúmplices, sorrisos rápidos, como se compartilhassem um pacto invisível. E eu, de fora, me sentia observando uma sociedade secreta formada por fãs de um anime que eu nem conhecia.
Foi então que decidi investigar. Não por curiosidade comum, mas porque a presença daquele chapéu de palha começou a se tornar impossível de ignorar. Em filas de supermercado, no ônibus, na academia, parecia que todos, de algum jeito, estavam conectados por essa caveira sorridente. Um dia, vi um garoto parado na rua, com uma mochila enorme e o símbolo estampado nas costas. Ele parecia nem notar o próprio peso, apenas caminhava com a mesma confiança de quem carrega um tesouro. E foi aí que percebi, aquilo não era apenas um acessório, era uma bandeira. E quanto mais eu observava, mais entendia que aquele pequeno chapéu amarelo representava algo maior que moda, fandom ou qualquer outra coisa que eu imaginava. Algo estava acontecendo, crescendo de forma silenciosa, se espalhando sem esforço, e eu estava prestes a descobrir o porquê. Aos poucos, comecei a montar o quebra-cabeça. Cada pessoa que carregava aquele símbolo parecia fazer parte de algo maior, algo que eu ainda não conseguia nomear. Era como observar um culto moderno, mas sem a seriedade sombria. Era leve, quase alegre, como se todos compartilhassem uma aventura comum. Certo dia, no metrô, sentei ao lado de uma menina com um chaveiro do mesmo desenho, a caveira sorridente e o chapéu de palha. Quando o trem balançou, o chaveiro girou como se estivesse acenando para mim. Ela percebeu meu olhar curioso e sorriu, como se dissesse, você ainda não entende, mas vai entender. Naquele momento, tive certeza de que não era coincidência. Era um sinal. Um convite silencioso. E eu já estava fundo demais para simplesmente ignorar. Decidi, então, fazer o óbvio, pesquisar. E foi assim que descobri o nome que mudaria completamente minha percepção, One Piece. Eu já tinha ouvido alguém mencionar antes, mas jamais imaginei que fosse algo tão gigantesco. Quando procurei, fui engolido por um mar de episódios, teorias, debates, fóruns, memes, timelines. Era como abrir uma porta e encontrar um universo inteiro escondido atrás dela. E quanto mais eu lia, mais aquele símbolo ganhava sentido. A caveira não era só uma caveira. O chapéu não era um acessório fofinho. Era o emblema de um sonho impossível, liberdade. A promessa de que qualquer um, por mais fraco, estranho, azarado ou improvável, poderia ser algo maior. E talvez, sem perceber, era isso que aquelas pessoas estavam carregando consigo. Um ideal. Mas a verdadeira surpresa veio mesmo quando decidi assistir. O primeiro episódio parecia simples, até leve, mas cada minuto que passava, algo dentro de mim mudava. Era como se eu estivesse sendo puxado para dentro daquela jornada. As frases, os personagens, os sonhos, tudo tinha um brilho diferente, uma energia que eu nunca tinha visto em outros animes. Luffy não era apenas um protagonista. Ele era puro, determinado, inquebrável. Um tipo raro de personagem que faz você acreditar em coisas que já tinha deixado para trás. E aí finalmente eu entendi por que aquela caveira com o chapéu de palha aparecia por todo lado. Não era apenas sobre o anime. Era sobre o que ele fazia com as pessoas. Depois de algumas semanas assistindo, comecei a perceber mudanças sutis ao meu redor. Quando vi alguém usando aquele símbolo, já não era mais um estranho. Era um aliado. Um companheiro de viagem em uma jornada que nenhum de nós tinha de fato vivido, mas todos sentíamos como se fosse nossa. Vi adultos que nunca sorriram sorrirem ao ver um broche do chapéu de palha. Vi crianças imitarem golpes impossíveis. Vi adolescentes repetindo frases que pareciam de motivação, mas que, na verdade, eram parte da história, e mesmo assim serviam para a vida real. One Piece não era apenas uma obra. Era uma espécie de linguagem universal entre pessoas que acreditavam em algo melhor. E de repente, tudo fez sentido. Não era só moda, nem só fandom, nem só popularidade. Era uma tribo, uma família, um bando. Hoje, quando vejo aquela caveira com o chapéu de palha, já não sinto confusão. Sinto pertencimento. Entendo o brilho nos olhos de quem carrega esse símbolo. Entendo por que ele aparece em tantos lugares, porque domina mochilas, camisetas, adesivos, murais, tatuagens. Entendo por que quem usa não está só exibindo um desenho, está exibindo um pedaço de sua identidade. Porque One Piece não é só sobre piratas. É sobre seguir em frente, mesmo quando tudo diz que não vai dar certo. É sobre proteger os amigos, não por obrigação, mas porque o coração manda. É sobre buscar um sonho impossível e, mesmo assim, nunca parar de tentar. E agora, quando vejo aquele pequeno chapéu amarelo tremulando, não vejo mais apenas um acessório. Vejo liberdade. Vejo coragem. Vejo um convite para continuar navegando, não importa o mar. E no fim das contas, acho que era isso que todos eles estavam tentando dizer desde o começo. Eu finalmente entendi.